Graça e paz, povo de Deus. Quem vos saúda aqui é o vosso irmão em Cristo, pastor Bruno Silva. E nesta manhã de sexta-feira, dia 5 de julho de 2024, quero trazer uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Essa palavra que Deus coloca no meu coração de reflexão para a nossa vida nesta manhã se encontra no livro de São Mateus, capítulo de número 26, e o versículo 36. Mateus, capítulo 26, do versículo de número 36, que diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. Verso 37, e levantando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então, o verso 38, então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Ou seja, quando Deus ele me traz esta palavra, a gente está falando aqui do Jesus que desceu sobre a terra em carne, feito homem como carne. Ainda que ele viesse ser até mesmo gerado de uma mulher, ainda que ele foi formado no ventre de uma mulher, Jesus ele veio como carne. Ele não estava na terra como um celestial, um ser celestial. Ou seja, Jesus também sentia dor. Jesus ele chorava igual a gente. É interessante que dentro da Bíblia a gente não vai encontrar Jesus sorrindo. A gente não vai encontrar na Bíblia Jesus falando sobre ali Jesus sorrindo de forma espontânea ali, alegre ali. A gente não vai encontrar na Bíblia. Mas a gente vai ver na Bíblia Jesus diversas vezes chorando, falando sobre lágrima. Tanto prova é que a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo de número 21, versículo 4, se não estou enganado, a Bíblia vai dizer assim: e Deus enxugará de todos os olhos a lágrima, porque a morte já não existirá, né? Nem planto e nem dor, porque as primeiras coisas se passaram, né? A gente vai encontrar na trajetória de Jesus ele falando sobre choro, sobre humilhação. A gente não vai ver Jesus falando sobre sorriso, sorrir. A gente não vai encontrar Jesus sorrindo dentro da Bíblia. A gente vai encontrar Jesus chorando. A gente vai encontrar Jesus se humilhando. A gente vai encontrar Jesus falando sobre humilhação. Por que isso, irmão? Porque nós olhamos para dentro dessa passagem bíblica, a gente vai entender aqui que quando Jesus ele chama o seu discípulo, a Bíblia diz que ele entra dentro de um monte chamado Monte das Oliveiras, um lugar chamado Monte das Oliveiras, um lugar onde Jesus ele costumava orar. Só que naquele dia antes da crucificação, Jesus ele queria um lugar mais particular. Interessante que ele chama os discípulos todos, ele chama os discípulos dele, mas quando eles chegaram na extremidade do Monte das Oliveiras, a Bíblia diz que ele chama só os mais íntimos, né? Jesus chama ali Pedro, Jesus chama Tiago e João, aleluia. E a Bíblia diz que ele sai do Monte das Oliveiras e vai mais além, ele vai mais à frente, né? Num lugar chamado Getsemane. Getsemane, a Bíblia, o estudo vai dizer que Getsemane era um lugar amplo, era um lugar aberto, ar livre. Jesus ele precisava de algo amplo, Jesus ele precisava de algo livre, porque ele estava angustiado. Jesus ele podia ir para o Getsemane sozinho, mas não, o que ele fez? A Bíblia diz que ele chamou alguns discípulos de mais íntimo. Por quê? Porque ainda que ele era o Jesus, ainda que fosse ele o Filho de Deus, mas ele veio como carne. Naquele momento ele precisava desabafar. Jesus ele precisava contar algumas coisas que ele estava sentindo. Jesus precisava compartilhar com alguém. Se nós olhar dentro da Bíblia, Jesus vai ensinar a orar. Jesus ele vai nos ensinar a jejuar. Jesus vai nos ensinar a perseverar. Jesus vai nos ensinar a tomar a nossa cruz e seguir ele. Jesus vai nos ensinar a ser forte. Jesus vai dizer para nós que nós temos que vigiar e temos que orar. Jesus ele vai dizer para nós que o inimigo ele é astuto, mas ele também vai dizer que ainda que ele se levante, mas ele vai dizer que Lucas capítulo 10, verso 19, ele vai dizer que ele dá poder e autoridade para nós e que nenhum dardo do inimigo
poderá nos atingir. Jesus vai nos ensinar diversas coisas, mas a gente não vai encontrar na Bíblia Jesus dizendo para nós sorrir, dizendo algo de nós que nós venha sorrir o tempo todo. Não, a gente vai encontrar que a gente vai passar pela luta, porque o céu, ele é tomado por esforço. Dentro dessa passagem bíblica, eu vou entender e quero passar para meus irmãos também, dentro dessa passagem bíblica, que Jesus ele precisava compartilhar o que ele estava sentindo. Jesus estava profundamente angustiado. Se nós olhar aqui para dentro da Bíblia Sagrada, aqui o versículo de número 38 diz assim: então lhe disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Se nós olharmos para o verso de número 37, a Bíblia vai dizer aqui, ó, o 37, e levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Olha só, e angustiar-se muito. Ou seja, naquele momento ele precisava desabafar o que ele estava sentindo. Ele queria contar a tristeza do coração dele. Ele queria contar a angústia que a alma dele estava sentindo pelo que ele ia passar por nós, o sofrimento que ele ia passar por mim e por você naquele momento. O que é que eu aprendo dentro dessa escritura sagrada? Eu aprendo que Jesus não precisava contar aquilo por discípulo. Vamos olhar para o lado Jesus, Filho de Deus vindo do céu. Ele não precisava contar o problema dele. Se ele tivesse de contar, ele contaria para Deus. Porque dentro da Bíblia a gente vai encontrar tudo que ele fazia era com Deus. Se ele ia fazer algo, orava a Deus. Se ele ia fazer algo, pedia a Deus, pedia a graça, pedia a misericórdia, pedia a direção. Tudo era o Pai, né? Ou seja, Jesus não precisava contar nada para o discípulo, porque ele também é Deus, né? Ele também é superior. Ele não precisava contar nada. Mas o que eu aprendo com isso? Jesus, antes dele morrer, ele queria mostrar para os discípulos. Para os discípulos aprender uma coisa. No momento difícil, eles aprenderam a compartilhar dor com os irmãos, né? No momento da fraqueza, que eles viessem falar com quem? Com Deus, se humilhar para Deus. Jesus estava ensinando para o discípulo que era simples. Se eu estou triste, então eu vou falar com o Pai. Se eu estou passando por um problema, eu vou colocar na mão do Pai. Eu vou pedir para o Pai, ele até mesmo resolver os meus problemas. Jesus estava ensinando para o discípulo, aleluia, se eu errei, então eu vou confessar os meus erros ao Pai. Eu vou pedir uma direção para o Pai. Eu vou pedir para o Pai me levantar, me sustentar, me fortalecer. Jesus estava mostrando para os discípulos que não era necessário eles guardar aquele sofrimento dentro do coração deles. Que não era necessário eles guardar aquela dor para eles, mas que tinha o Pai para atender. A Bíblia vai dizer na primeira epístola de João: filhinhos, não pequeis, mas ainda que venha a pecar, aleluia, se arrependeis, porque há um advogado, há um juiz justo e reto que peleja por vós. Outra vez Pedro vai perguntar: Senhor, se nós pecar contra ti, o meu irmão pecar contra mim, melhor dizendo, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? 7 vezes? Jesus vai dizer: não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, Jesus queria ensinar para o discípulo, aleluia, vocês estão passando por alguma dificuldade, dobre o joelho, clama ao Pai. Se a tua alma está angustiada, clama ao Pai, que o Pai vai resolver o teu problema. Clama a Deus. Quem sabe tem pessoas aí agora que você está passando por um momento difícil. Quem sabe a dificuldade está batendo na tua porta, o desemprego está grande. Quem sabe a doença está afligindo a tua família. Quem sabe a separação no teu casamento. Quem sabe tudo está dando errado e você já pensou em chutar o balde, mas Jesus está dentro dessa palavra aqui, ó, fala com o Pai. Não existe uma melhor maneira de a gente se aproximar de Deus do que a oração. Quando você lê a Bíblia, você se aproxima de Deus. Quando você jejua, você se aproxima de Deus. Mas quando você ora, você está tendo uma conversa com Deus. Você está dialogando com Deus. Você está contando o teu problema de amigo para amigo, de filho para pai, de servo para senhor. Então Deus está dizendo: conta o teu problema para Ele, que Ele vai resolver para você. Conta qual é a tua dificuldade, onde é que está o teu problema. O Deus que tu serve, Ele é maior que o gigante da tua vida. O Deus que tu serve, Ele é maior que o desemprego. O Deus que tu serve, Ele é maior que a enfermidade que está afligindo a tua casa. O Deus que tu serve, Ele é maior que tudo, e Ele quer mudar a tua história. Ele quer mudar a tua vida. Então levanta a tua cabeça, sacode a poeira, aleluia. Sacode essa poeira, levanta a tua cabeça, abre a tua boca para adorar e mostra que o Deus que tu serve,
serve aí é maior do que tudo, maior do que tudo que você está passando. Então pegue essa palavra para a tua vida hoje. Deus está contemplando, está vendo a tua situação. Fala com Deus, coloca na mão de Deus que Ele vai resolver o teu problema. Que Deus te abençoe. Tome posse dessa palavra em nome de Jesus.